Bom dia, graça e paz, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, estamos começando a nossa aula da Escola Dominical e eu agradeço sempre a você pelo privilégio de poder ministrar o ensino do Senhor. Nós estamos trabalhando em nossas aulas o tema da mordomia cristã. O que é ser mordomo? Temos visto que ser mordomo é ser administrador, é cuidar daquilo que não lhe pertence. Deus criou todas as coisas e Ele as sustenta pelo seu poder. E nós, seres humanos, somos chamados a administrarmos os bens de Deus, a natureza, o nosso corpo, o dinheiro, a família, o tempo, tudo é de Deus. Nós administramos aquilo que pertence ao Senhor. E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a mordomia do pensamento. Está preparado? Feche seus olhos, aquiete o seu coração e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste domingo, dia 8 de novembro. Quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que das tuas mãos temos recebido. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, essa palavra que tem atravessado séculos, essa palavra que tem chegado às nossas mãos. Ó Deus, essa palavra preservada pelo teu poder, pela obra do Espírito Santo, que abre as nossas mentes, que nos permite entender os mistérios do Senhor. E nós rogamos, ó Deus, que nessa manhã de domingo o Senhor conosco venha falar, o Senhor venha nos esclarecer, o Senhor venha nos levar para mais perto de Ti. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse amigo que nos assiste, esta família que se reúne agora juntamente conosco, e permita, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para assim trabalhar em nossos corações. Ouve, Deus, assim a nossa oração que a Ti fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estudo de número 3, mordomia do pensamento. Nós devemos refletir sobre o milagre da criação do homem, da criação da mente humana. Eu estive lendo a revista super interessante que traz curiosidades científicas. E num dos exemplares dessa revista, se falava de um dos computadores mais potentes do mundo, lá na China, trabalhando na área petrolífera, faz cálculos para a indústria petrolífera. E mostra que esse computador é 20 milhões de vezes mais rápido que os nossos notebooks, né? Os notebooks domésticos que nós temos. Imagine, 20 milhões de vezes mais rápido do que os nossos notebooks. Agora, há uma curiosidade. O cérebro humano não comporta a quantidade de dados que são fornecidos a esse supercomputador lá na China. Mas o que a revista super interessante, ela nos diz? Que o cérebro humano, ainda assim, é 30 mil vezes mais ágil do que esse supercomputador. Olha que mistério, olha que maravilha do nosso Deus. E qual é o nosso grande desafio diante daquilo que a palavra de Deus nos coloca como mordomos do pensamento, como mordomos da mente? Nós precisamos canalizar todo esse potencial para a glória de Deus. Nós existimos para o louvor do Senhor. O nosso corpo, conforme vimos na aula passada, precisa glorificar a Deus. A nossa mente precisa glorificar ao Senhor. A vida cristã vitoriosa
prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa necessariamente por uma mente renovada. E é aí que nós então descobrimos um fato. Há uma batalha no mundo espiritual para o controle da nossa mente. A Bíblia nos revela que Satanás tem cegado o entendimento dos homens para que eles não venham a crer em Jesus Cristo, para que eles não venham a crer na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo revela em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo assim nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, ele trabalha, ele peleja para que as pessoas não venham a crer na mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o quê? Isso é batalha espiritual. Então esse é um primeiro aspecto da batalha que existe para o controle da nossa mente. Eu me recordo de uma familiar que eu estava investindo para ganhar para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muito falava de Jesus para ela, orava por ela, e graças a Deus um dia ela veio a se render aos pés do nosso Senhor Jesus. E tempos depois ela chegou para mim e me deixou assim espantado. Ela me perguntou por que eu não havia falado de Jesus para ela antes. E eu fiquei espantado com isso, porque nós já havíamos falado tantas vezes de Jesus, das maravilhas do Senhor, e ela não parava para ouvir, né? Ela estava cega, o diabo estava agindo, havia o quê? Havia uma batalha espiritual, e é por isso que é importante nós orarmos pelos nossos familiares não crentes. É importante que nós não venhamos a desistir deles, nós continuemos a falar e a batalhar, porque o nosso Deus é maior do que a obra do diabo. Graças a Deus. Mas a luta pelo controle da nossa mente continua. E o apóstolo Paulo ainda em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, ele vai nos dizer assim, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fecha aspas. Vejam vocês, o texto aqui nos fala de fortalezas, o texto nos fala de sofismas, o texto nos fala de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos pensar um pouco sobre essas palavras. O que seriam fortalezas? Fortalezas são sistemas, fortalezas são esquemas, são estruturas, são estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir a obra de Deus. Exemplos: a raiva, a amargura. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O assunto é o mesmo. Ele está falando da ira e ele está falando aqui da possibilidade de darmos lugar ao diabo na nossa vida por causa dessa ira não tratada. Então, cuidado, você que tem ódio, você que tem amargura, você que nutre a raiva dentro do seu coração, e nisso aí há uma fortaleza é criada na tentativa de controlar a sua mente, de controlar o seu coração.
É muito importante que você não dê lugar à ira, que você perdoe, para que você possa viver assim a plenitude de vida que o Senhor Jesus tem para todos nós. Um segundo exemplo que poderíamos colocar aqui de fortaleza seria a luxúria. Todo tipo de perversão sexual. Tenho colocado aqui para vocês que o sexo é uma bênção divina para o ser humano. Tenho dito para vocês aqui que só o ser humano procura o seu parceiro para ter prazer, Todos os animais só fazem sexo para procriar, só na ocasião do cio. Mas o Senhor nos tem dado prazer, o Senhor nos tem dado o privilégio de ter o sexo como um meio de comunicação na vida a dois. Vejam, mas o Senhor estabeleceu parâmetros para esse relacionamento, para o uso dessa bênção. E hoje nós podemos constatar muita gente viciada em pornografia, em pedofilia. São sistemas, são fortalezas criadas para controlar a sua mente, para fazer com que você se torne um escravo nas mãos de Satanás. Então, o texto nos fala aqui de fortalezas. O humanismo seria também uma outra fortaleza, o homem no centro e não Deus. Jesus, ele deseja ter o primeiro lugar em nossas vidas. E quero dar aqui um exemplo de algo sério, na visão que o apóstolo João tem lá no Apocalipse, na última carta às igrejas. Jesus está do lado de fora da igreja e ele bate a porta de uma igreja querendo entrar. É a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Notem vocês, esse versículo muitas vezes é usado no evangelismo. Mas se olharmos o contexto aqui, nós podemos ver que Jesus está falando a uma igreja autossuficiente, a uma igreja que estava cheia de si, e Jesus está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar. Isso é o quê? Isso é uma fortaleza, é uma batalha espiritual, é Satanás querendo nos controlar. E nós precisamos atentar para isso aqui. Então, a primeira palavra que esse texto nos mostra é fortalezas. A segunda, sofismas. O que é um sofisma? São filosofias, são teorias. Ele é especialista, Satanás, em distorcer a verdade, em disseminar o erro, em espalhar a mentira. Ele é o pai da mentira. E quantas causas aparentemente coerentes, justas, elas estão minadas em sua base por causa da mentira. É a batalha que é travada pelo controle da nossa mente. Então, fortalezas, sofismas e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Lembrem-se, como que Satanás ele plantou a dúvida no coração de Eva, lá no Jardim do Éden. Ele plantou a dúvida e a induziu na rebeldia contra o seu Criador. Gênesis capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que o diabo faz aqui? Primeiro, ele leva a mulher a duvidar da palavra de Deus. O Senhor havia dito que certamente eles morreriam, e agora
o Satanás vai dizer para a mulher assim: é certo que você não vai morrer, ou seja, ele coloca dúvida. E segundo, ele vai dizer que o Senhor estaria assim levando os seres humanos ali, Adão e Eva, a viver um padrão pequeno. Se ela se rebelasse contra o Criador, os seus olhos seriam abertos e seriam como Deus. Eles conheceriam o bem e eles conheceriam o mal, mas seriam como Deus. Ou seja, o diabo estava incitando Eva à rebeldia contra o seu Criador. Ele está dizendo que a rebeldia proporcionaria uma experiência emancipadora. Os homens passariam a viver uma experiência muito maior, porque eles conheceriam tudo e Deus não queria que eles conhecessem tudo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando dessa altivez contra o conhecimento de Deus. Então, a batalha espiritual, ela acontece pelo controle da nossa mente. Satanás se utiliza de fortalezas, ele se utiliza de sofismas e ele nos leva a viver uma vida altiva contra o conhecimento de Deus. É interessante nós notarmos que uma das metáforas mais frequentes no Novo Testamento para descrever a vida cristã é da guerra. Nós estamos em guerra e os cristãos são sempre retratados como soldados. Então, nós estamos numa guerra, Satanás ele tenta obstruir a obra de Deus e ele faz isso tentando como? Controlar a nossa mente. Como nós vamos vencer essa batalha? Nós vamos vencer essa batalha na medida em que nós nos submetemos a Cristo. Você precisa, primeiramente, se render a Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida. Você precisa entregar o seu corpo, a sua mente a Ele, sujeitar-se totalmente a Ele. Nesse mesmo texto aí de 2 aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 5, lá no finalzinho, ele vai dizer assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós precisamos levar todo o nosso pensamento em obediência à pessoa de Jesus Cristo. E num primeiro sentido, isso significa a nossa conversão. Isso significa reconhecermos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador e que a Ele nós devemos nos render. É a maneira de nós nos libertarmos das garras de Satanás. Num primeiro sentido. Mas num segundo sentido, isso significa a nossa santificação. Nós diariamente precisamos nos converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma luta diária. Eu preciso todos os dias levar cativo os meus pensamentos à obediência a Cristo Jesus. Eu vivo uma luta interna, eu vivo uma luta espiritual. Eu tenho o desafio de construir, de buscar ter uma cosmovisão cristã. E como que eu caminho nessa direção? Como que eu caminho na direção dessa cosmovisão cristã? Como que eu vou me render? Eu vou trazer cativo os meus pensamentos a Cristo Jesus. Qual é o caminho? Em primeiro lugar, nós alcançamos esta vitória quando nós buscamos ter uma mente santificada pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, que é um salmo que exalta o valor da palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia e ele vai exaltar aqui a revelação do Senhor. E no Salmo de número 119, do versículo 11, na versão corrigida, a versão antiga, ele vai dizer assim, presta atenção: escondi
a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. O que é esconder aí nesse texto? Esconder aqui, amados irmãos, é dar valor no íntimo. Esconder aqui é amar. Esconder aqui é deixar que a palavra de Deus penetre no profundo da sua alma. Esconder aqui é ter a mente abastecida a todo tempo com a palavra, né? A nossa mente, de uma maneira geral, ela é abastecida com tudo que nós vemos, com tudo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós falamos, né? Nós acabamos abastecendo a nossa mente. E o salmista, nesse Salmo 119, ele vai falar da necessidade de nós abastecermos a nossa vida, a nossa mente com a palavra de Deus. E como que nós fazemos isso? Isso significa que nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir boas mensagens, bons sermões, sermões de fato fundamentados na palavra de Deus, né? Mensagens cristocêntricas, centralizadas na Bíblia. Nós precisamos ler a palavra, termos a disciplina da leitura da palavra de Deus. Você é um crente que lê a palavra sistematicamente, diariamente? Você já teve a experiência de ler toda a sua Bíblia? Você já teve a experiência de ler o Novo Testamento? Você já teve a experiência de pegar e ler um livro todo do Novo Testamento? Eu pergunto isso porque eu sei que esse tipo de pergunta vai confrontar a muitos que me assistem nesse momento, a muita gente que nunca teve essa experiência. E a nossa mente, ela precisa estar saturada pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso meditar. E o que é meditar? Eu já tenho colocado para vocês aqui, meditar é refletir, é parar, é pensar sobre aquilo que o texto nos fala, trazer para a nossa realidade. Não é uma leitura superficial, é uma leitura inteligente. É uma leitura inteligente. Eu medito, eu rumino o texto bíblico. É a ideia do Salmo 1, versículo 3. Eu rumino a palavra. Eu memorizo os textos da Bíblia Sagrada. Quantos textos você tem memorizado? Você sabe? É difícil a gente saber, mas essa é uma prática salutar. Nós precisamos memorizar as páginas da Escritura. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a memorizarem textos bíblicos. Elas têm uma facilidade tremenda para isso. Papai, mamãe, valorize esse potencial que o seu filho tem. E você que é adulto também, procure memorizar a palavra de Deus. Eu sempre compartilho uma experiência de uma ovelha que ela queria memorizar, não conseguia. E ela escrevia os textos num papel e colava nas paredes do seu banheiro, da sua suíte. Ela disse: eu estou sentada lá no meu vaso sanitário e eu estou olhando para aqueles versículos bíblicos. Eu quero saturar, eu quero memorizar a palavra de Deus. Seja criativo, meu irmão, seja criativa, mas nós precisamos internalizar a palavra. É a palavra de Deus que vai nos dar a vitória. Ela precisa estar bem escondida dentro de nós. Então eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso memorizar e eu preciso aplicar a palavra à minha vida. Não adianta eu ter um conhecimento teórico, ser um expert de Bíblia, se eu não consigo aplicar isso ao meu cotidiano. Esse é um desafio. Esse é um desafio que todos nós temos, ok? A palavra de Deus, ela precisa estar escondida dentro dos nossos corações. No mesmo Salmo 119,
há uma outra pergunta que o salmista faz no versículo de número 11. Vamos ler juntos? O que diz a palavra? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Nós só poderemos ter o coração puro, mentes puras, mentes que glorificam o nome do Senhor, se nós observarmos o nosso caminho à luz da palavra de Deus. E aqui nós precisamos fazer um alerta. A Bíblia, ela sempre foi combatida ao longo da história. Sempre tivemos opositores à palavra de Deus, mas nunca nós vimos tanta oposição à Bíblia Sagrada como hoje. E o apóstolo Paulo, ele nos traz alguns alertas nas suas cartas. Veja comigo, um primeiro alerta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. A Bíblia diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo, e ele está falando da necessidade de se pregar a palavra, né, de se insistir, de corrigir com fidelidade, e que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam suportar a mensagem da Bíblia, que iriam procurar pregadores que trouxessem assim uma mensagem mais adocicada, que fizesse bem aos ouvidos, uma mensagem que não fosse tão confrontadora. Presta atenção, meu irmão, nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas estão procurando hoje uma mensagem que agrade, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta, ele bota o dedo na ferida. O Evangelho de Jesus Cristo é mudança de vida. Não se deixe levar simplesmente por essa mensagem que agrada, esse pregador que faz rir, que conta piadas o tempo todo e que faz o auditório se sentir bem. O Evangelho não é uma mensagem de alta ajuda, o Evangelho é uma mensagem de transformação. E essa palavra de Paulo, de que haveria tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, nós estamos vivendo esse tempo. Essa é uma palavra de alerta. Tenha cuidado com as mensagens, com os pregadores que você assiste na internet. Tenha muito zelo e cuidado. Seja um crente bereano, procure ouvir e ver se a palavra de Deus está de fato dizendo aquilo que aquele pregador está falando. Olha uma outra advertência que o apóstolo Paulo traz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Fecha aspas. Nos últimos tempos haveria um esfriamento da fé, pessoas abandonariam a caminhada cristã. Por quê? Porque vão obedecer a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. O que isso nos mostra, meu irmão e minha irmã? Que a verdadeira batalha espiritual, ela se trava na nossa mente. Ela se trava na nossa mente. E a nossa mente, ela precisa estar saturada pela Escritura Sagrada. Vão nos chamar de fundamentalistas. Fulano é fundamentalista, é um crente muito radical. Mas eu preciso dizer para você que seguir a Jesus implica em pagar um preço. Existe um preço que todo crente precisa pagar ao seguir a Jesus. E que preço é esse? Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1,
verso 29 e 30, ele nos diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Estão vendo aí? Então, você recebeu, irmão, irmã, a graça não somente de crer em Jesus, mas também de sofrer por Jesus. O crente fiel, o crente comprometido, ele é comprometido com a palavra, ele não abre mão dos seus valores, ele é radical, ele é fundamentalista, porque o fundamentalismo dele está fundamentado nas Escrituras, e ele paga o preço. E eu preciso dizer para você que vale a pena pagar o preço. Louvado seja Deus. Então, se nós queremos ter vitória na batalha da luta espiritual, na batalha pela nossa mente, a nossa mente precisa estar saturada da palavra de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Não seja um crente preguiçoso, procure se disciplinar, pague o preço, encha a sua mente, encha o seu coração com a palavra de Deus. Em segundo lugar, o texto bíblico também nos revela que nós precisamos buscar ter um pensamento dominado pelo amor de Deus. Não simplesmente ter a palavra, mas o amor de Deus precisa encher a nossa mente, precisa encher o nosso coração. Na série de estudos anterior, quando nós tratamos do Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo é a nossa garantia, é o nosso selo, é a garantia de que nós temos da obra de Deus em nós e de que Deus começou a boa obra e Ele vai completar essa obra. Aleluia! E uma das funções do Espírito Santo em nós, qual é? Veja bem, Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, abre aspas, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Uma das funções do Espírito Santo é derramar o amor de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Viu? Esse amor, veja bem, ele não apaga as memórias ruins do passado, os fatos ruins. Mas esse amor, ele nos ajuda a analisar a vida, a analisar os fatos, né? À luz do perdão, à luz do perdão. Veja comigo, o exemplo de Estevão. Estevão estava ali pregando o evangelho aos homens dos seus dias, e os homens resistiam a Estevão. E Estevão começou a ser apedrejado. E quando ele viu que ia morrer ali apedrejado, quais foram as últimas palavras de Estevão? Veja comigo, Atos capítulo 7, versículo 60. A palavra de Deus diz assim, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão estava sendo ali alvo de uma ação, né, tão cruel dos homens, estava sendo apedrejado, mas o amor de Deus enchia a vida de Estevão, a mente de Estevão, e ele podia orar ali como Jesus orou lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui é Estevão, né? Senhor, não lhes imputes este pecado. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai fazer alusão a um homem chamado Alexandre o Latueiro. Segundo os melhores comentaristas, Alexandre o Latueiro foi uma falsa testemunha contratada para falar mentiras do apóstolo Paulo num tribunal. E Paulo vai dizer assim,
Veja bem, abre aspas, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Fecha aspas. O que a gente pode ver aqui? Primeiro, que o apóstolo Paulo não nutria sentimentos de vingança. Aquilo que Alexandre o latoeiro havia feito com ele diz aqui que ele entregava para Deus. Quem iria fazer a obra era o Senhor. Primeiro aspecto, a vingança pertence a Deus. Então, não nutra em seu coração nenhum tipo de sentimento de vingança. Segundo, é interessante a gente pensar no que John Stott fala no seu comentário de 2 Timóteo. Ele vai dizer que quando ele diz aqui que o Senhor lhe dará a paga, né? Ou seja, o Senhor é que vai dar de volta para ele, que o efeito da ação divina pode trazer disciplina e restauração. Ou seja, quando ele entrega para Deus, ele, em outras palavras, o Senhor pode mudar a vida daquele homem, o Senhor pode ter misericórdia da vida daquele homem. Veja o exemplo do próprio Paulo. Paulo era um perseguidor. A Bíblia nos mostra que Paulo consentia na morte dos cristãos, na prisão dos cristãos. E o Senhor fez o que com ele? Ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. O Senhor fez com que ele tivesse um encontro com Jesus. A igreja orava por aquela situação. E nós devemos assim orar por aqueles que nos fazem mal. Entregue para Deus o seu problema. Permita que o amor de Deus possa encher os nossos corações. Viu? Encher o seu coração. Há um outro versículo ainda que posso destacar do apóstolo Paulo, ainda na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. O que Paulo está dizendo aqui? Todos me abandonaram e que isso não lhe seja posto em conta. Ele está falando aqui dos crentes. Ele estava preso por amor a Jesus, ele esperava a presença dos crentes e na primeira audiência ele se sentiu totalmente abandonado. E quando ele ora aqui, ele vai dizer que isso não lhe seja posto em conta. Ou seja, mesmo ele não esperando aquela atitude dos crentes, ele não desejava que o mal viesse sobre eles. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O crente precisa ter uma mente também embebida pelo amor de Deus e quem faz essa obra é o Espírito Santo. Aleluia. Vejam, o amor é que faz com que nós olhemos para os fatos ruins da vida sobre a ótica do perdão. O amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas esse amor, além de nos fazer olhar para os fatos ruins com essa ótica, esse mesmo amor que é derramado em nossos corações através da obra do Espírito Santo, ele faz com que seja impossível nós nos rendermos na gestação de fantasias malignas, de imaginação pecaminosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai falar do pensamento. Se nós estamos cheios do amor de Deus, cheios da presença de Deus, como é que vai ser o nosso pensamento? Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, o que faz com que o nosso pensamento ele seja assim? É o amor de Deus. Eu quero fiz uma paráfrase inversa aqui desse texto, Tudo que é verdadeiro, respeitável. E a paráfrase inversa seria a seguinte, para ajudar você na aplicação. Olha lá, tudo que é mentira,
tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é de má fama, se traz pecado ou condenação, nisso não pensai. Nisso não pensai. E qual é o resultado final de tudo isso? Se você satura a sua mente da palavra, se você se rende à obra do Espírito Santo e ele enche o seu coração com o amor do Senhor, qual é o resultado final de tudo isso? Filipenses 4:9, a última frase do versículo diz assim: e o Deus da paz será convosco. Você vai sentir a presença de Deus de forma única, né? Será algo especial na sua vida, a paz de Jesus Cristo. Por quê? Você está cheio do amor, você está cheio da palavra de Deus e você sente isso e você passa isso também. Então, qual é o caminho da vitória da batalha espiritual, da batalha da mente? Mente saturada pela Escritura, uma mente também cheia do amor de Deus, que é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, nós precisamos buscar ter um pensamento dominado pela fé. Pela fé, né? A mordomia do pensamento nos leva a ultrapassar a barreira do conhecido por meio da fé. O homem natural, o homem sem Jesus, o homem que não teve uma experiência verdadeira com Jesus, ele só acredita naquilo que os sentidos físicos, os cinco sentidos, podem captar. Ele é limitado pelos cinco sentidos. É tipo Tomé. Tomé, quando Jesus apareceu para os primeiros discípulos por ocasião da ressurreição, ele disse o que para os seus companheiros? Ele disse que não acreditava. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 20, verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha aí Tomé. Tomé precisava ver, Tomé precisava tocar. Ele precisava dos sentidos. E há muita gente que só acredita naquilo que vê, naquilo que sente, né? Naquilo que toca, que ouve, ok? A Bíblia, ela nos fala da importância da fé. E a fé nos faz ver o invisível. Pela fé avistamos além. Ter fé é esperar aquilo que parece ser impossível. Parece ser impossível. Mas você, pela fé, você consegue ver. Ouse sonhar, meu irmão, minha irmã, com o céu, com a vida eterna. Olha essa promessa aqui, que segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a parte B nos traz. Olha lá, abre aspas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu, ninguém ouviu, jamais penetrou no nosso coração a grandiosidade daquilo que o Senhor tem preparado para todo aquele que ama ao Senhor. Mas pela fé nós podemos vislumbrar. Pela fé nós podemos nos alegrar por essa esperança. Aleluia. Então a fé é um elemento importantíssimo para que a nossa mente possa ser saudável, para que a nossa mente possa glorificar o nome do Senhor. Mas aqui eu também preciso fazer uma advertência. Veja bem, no contexto que nós vivemos hoje, o homem, ele não é Deus. O homem não é Deus.
e nós precisamos tomar muito cuidado com algumas expressões que no nosso dia a dia nós ouvimos aí, né? O poder mental, o poder da mente, mentalização, nós vamos mentalizar, nós vamos fazer a corrente do poder do pensamento positivo, né? Há poder interior. Tudo isso aí fazem parte de correntes esotéricas que afirmam que você é Deus, que Deus está em você, que você é Deus. E aí eu novamente lembro o que Satanás falou para Eva lá no Jardim do Éden. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, nas últimas palavras do versículo ele vai dizer assim: e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? A grande armadilha de Satanás é de fazer com que nós nos sintamos como Deus. Cuidado com isso aí. Isso aí faz parte da armadilha dele para tentar nos controlar. E ele vai dizer que você é Deus, né? Que tudo é Deus. A filosofia dos nossos dias nos traz isso aí. Mas é preciso ter fé. É preciso se render ao Espírito Santo para que ele nos encha com amor. É preciso que a sua mente esteja embebida pela palavra de Deus. Mas deixe-me falar algo mais aqui antes da gente concluir a nossa aula. Eu quero falar da mordomia das artes e da ciência. Veja só, na mente do mordomo cristão, há lugar para o conhecimento das artes, há lugar para a ciência. Quando nós olhamos a história, nós podemos ver que vários cientistas famosos eram cristãos. Eram cristãos. Eu posso citar aqui Copérnico, Galileu, Descartes, Newton, Pascal, né? Muitos deles, todos esses foram cientistas e eles eram cristãos. Einstein, ele não acreditava num Deus pessoal. Mas veja só o que a Enciclopédia Britânica diz acerca de Einstein. Ele diz assim: Deus se revela na harmonia do que existe. Ele olhava assim para a harmonia do universo, para a harmonia das leis da física, da química, da biologia. Ele via que existe um pensamento por trás de tudo isso, que isso não é obra do acaso, não é obra do acaso. Ele acreditava em Deus, num Deus criador, numa autoridade superior, ainda que ele não tivesse tido uma experiência com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, jovem, para você que me assiste? Eu preciso dizer mais uma vez, eu já disse numa aula aqui anterior, de que não há incompatibilidade entre a ciência e a fé cristã. Não há. Se é ciência, não entra em choque com a Bíblia, ainda que a Bíblia não seja um livro científico, mas a verdadeira ciência, ela não entra em choque com a Bíblia. Há incompatibilidade, sim, de teorias científicas e a Bíblia. Aquilo que ainda não foi comprovado, é só uma teoria, é só uma hipótese, isso aí entra em choque com a Bíblia. Isso entra. Mas a verdadeira ciência não entra em choque com a Bíblia. E o que eu quero colocar para você? Como seria maravilhoso que os nossos jovens, eles sentissem um chamado para estudar com afinco, que se dedicassem, que acreditassem, ainda que o sistema conspire contra a boa educação, viu? Mas que você se sentisse chamado a estudar e a se tornar um cientista cristão, viu? A ocupar esse lugar, a ser um pesquisador, a glorificar o nome do Senhor através da ciência. Isso é possível, viu? A verdadeira ciência,
ela não entra em choque com a Bíblia. E da mesma forma, como seria maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que os crentes desenvolvessem as suas habilidades artísticas, né, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Coloque os talentos que Deus tem te dado para a glória de Deus. Coloque isso. Então, a mordomia, né, das artes, da ciência, a mordomia do pensamento, há lugar, né, para o conhecimento das artes e há lugar para as ciências. Então, essa é uma primeira palavra que eu gostaria de colocar antes da gente fechar a nossa aula aqui. Uma segunda palavra, a mordomia cristã na era virtual. Irmãos, nós hoje, né, estamos usando o computador, a internet, e o computador, a internet criaram horizontes assim ilimitados para todos nós. Imagine essa pandemia antes do advento da internet. Nós temos feito reuniões virtuais e temos tido pessoas de vários lugares desse país, pessoas até de fora do nosso país participando dos nossos encontros aqui da Igreja de Campo Redondo. Né? Nós temos o mundo ao alcance dos nossos dedos. Mas o que por um lado é vantajoso, por outro lado pode ser prejudicial. Por outro lado pode ser prejudicial. O mordomo cristão que tem domínio da sua mente, né, ele tem também o domínio sobre o seu computador, sobre o seu tablet, sobre o seu celular. Ele tem o domínio, viu? Esse mordomo, ele não se permite dominar pelos games, pelos jogos, que muitas vezes incitam a violência. Incitam a violência. Observe você que costuma jogar, né, os jogos que você tem aí na sua casa. Eles incitam a violência, você ganha pontos matando alguém. Olha o que está por detrás desse jogo. Olha o modo como a mente dos nossos jovens tem sido assim manipulada e a gente acha estranho o comportamento da nova geração. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não possa jogar, mas você precisa ser criterioso, né? Você não pode se deixar dominar por esse tipo de coisa. O crente que tem exerce a mordomia da sua mente, ele não frequenta sites pornográficos. Ele não é dominado pela pornografia, viu? Ele não é dominado pela pornografia, por quê? Porque ele sabe que a mente dele precisa glorificar a Deus. O crente que tem o domínio da sua mente, ele é um bom mordomo, ele não vive frequentando sites de relacionamentos que não acrescentam nada à vida moral. Nada, nada. E eu fico às vezes espantado quando ouço de pessoas que ficam frequentando esse tipo de lugares. O mordomo cristão, ele domina o mundo virtual ao seu alcance. Ele não é dominado pelo mundo virtual, mas ele domina. Se aplica à questão virtual o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja lá de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 17. O que o apóstolo Paulo ele vai dizer ali? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fecha aspas. Está vendo aí? Tudo é lícito, tudo é permitido, né? Mas nem tudo convém. Será que convém um site pornográfico? Será que convém esse site de relacionamento, né, que não leva a nada, que você sabe que as pessoas estão ali, né, com interesses que contrariam a mensagem da palavra? Esse game que incita a violência, é lícito isso? Nem todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja,
O crente é livre. Por quê? Porque ele tem a mente saturada pela palavra, porque ele está cheio do amor de Deus e porque ele vive pela fé. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, concluindo a nossa aula deste domingo, a vida cristã, ela é retratada na Bíblia como um campo de guerra. Não é um parque de diversões. Se alguém chegar para você e colocar que a vida cristã é um parque de diversões, que você vai para a Disney espiritual, eu preciso dizer para você que esse evangelho é mentiroso. Não é o evangelho de Jesus Cristo. A vida cristã, ela é um campo de batalhas. O crente, ele é retratado como um soldado na Bíblia. E essa batalha, ela se dá pelo controle das nossas mentes. Eu disse isso tudo, mas eu quero terminar aqui com uma promessa. E o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que foi o texto que nós lemos na nossa abertura. Ele diz o seguinte, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aleluia. Satanás, ele peleja, ele tenta controlar as nossas mentes através de fortalezas, de sofismas e nos levando à altivez. Mas a Bíblia nos diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. E que essas fortalezas, elas são destruídas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há esperança, viu? Há esperança. A vitória está em Cristo. E você que me assiste e que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, volto a dizer, entregue a sua vida para Cristo. A verdadeira liberdade o homem vai encontrar em Cristo Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. O mundo está posto no maligno. Esse sistema está posto no maligno. E quando você se encontra com Jesus, Paulo vai dizer que você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então você que ainda não tem a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Você que já entregou a sua vida a Jesus, busque ter uma mente santificada pela palavra. Busque ter pensamentos dominados pelo amor de Deus. O amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E busque ter pensamentos dominados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor assim nos desperte, que o Senhor nos leve para mais perto dele, que o Senhor continue falando aos nossos corações através do Espírito Santo. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque um dia essa palavra chegou até nós e essa palavra nos trouxe vida, esta palavra nos trouxe libertação e essa palavra liberta a mente humana. Nós sabemos que estamos inseridos no meio de uma batalha espiritual. Satanás tem cegado o entendimento dos homens para que eles não venham a crer. E eu quero rogar agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir nas mentes que nos assistem e permita que essa manhã seja uma manhã de encontro com Jesus, que haja luz nessas mentes, que haja salvação, que a mente dessas pessoas seja, ó Deus, esclarecida e elas possam ver o brilho da glória do nosso Senhor.
e em relação à tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos dar fome da tua palavra. Ó Deus, venha nos trazer despertamento espiritual, que em nome de Jesus os teus servos venham ter fome da Escritura, de ler, de ouvir, de memorizar, de aplicar, que nós sejamos crentes, ó Deus, fundamentados na palavra. Nós que vivemos dias difíceis, dias maus, onde muitos têm se levantado contra a tua palavra, nós rogamos que o Senhor venha assim trazer o esclarecimento necessário. Em nome de Jesus, venha também, ó Deus, repreender toda mágoa, todo rancor, ó Deus, todo pensamento impuro. Ó Deus, permita que as nossas vidas sejam embebidas pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós queremos nos render à obra do Espírito Santo. Sabemos que para vivermos uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos estar rendidos totalmente a Ele, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ser homens e mulheres de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, aviva a tua obra em nós. Ouve, Senhor, assim a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a você, abençoe a sua família. Se Ele permitir, no próximo domingo nós aqui estaremos com um novo estudo sobre a mordomia cristã. E logo mais à noite, se o Senhor também permitir, estaremos juntos no louvor através da transmissão do nosso culto. Que Deus abençoe. Grande abraço. Shalom Adonai.